Fala rapaziada, Pedrão Fute aqui para falar de Corinthians, que está classificado para as semifinais da Copa Sul-Americana. Isso é bom? Isso é ruim? Essa pergunta que eu fiz faz sentido? É sobre isso que eu vou debater nesse vídeo aqui com você, meu caro espectador. E antes de tudo, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, porque a meta é chegar aos 100 mil inscritos ainda este ano e eu conto, obviamente, com vocês. Mas vamos ao que interessa, um jogo muito bom do Corinthians, né? Só para fazer um disclaimer aqui sobre o próprio Fortaleza, mais uma partida muito ruim, né? Já tinha jogado muito mal no Castelão e repetiu a péssima atuação na Neoquímica Arena. O Vojvoda, sinceramente, deu uma de professor Pardal, tirou o Lucero do time, tirou o Breno Lopes. Não entendi também o posicionamento do Pochettino, atuando no primeiro tempo praticamente como um ponta esquerda. Não tem velocidade para isso, não tem drible para isso. O Marinho também, depois de ter feito uma grande partida contra o Bahia, ontem foi um nada dentro de campo, também muito decepcionante dentro da sua atuação. Então, assim, sobre o Fortaleza, não há nada a se falar mais do que críticas, né? Um time triste, um time ineficaz, uma defesa perdida, um ataque que não sabia para onde ia. Sim, uma péssima partida do terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, que, lembremos, entrou nesse confronto como favorito, e à época fazia sentido, mas nos dois jogos não passou perto de incomodar o Corinthians. Agora falando sobre o Timão, cara, uma partida assim, para colocar no almanaque dessa temporada, né? Talvez uma das melhores atuações do Corinthians em 2024, principalmente comparando com o adversário, né, o Fortaleza. Jogou muito bem contra o Atlético Goianiense, mas era o lanterna do Campeonato Brasileiro. Especificamente sobre a escalação, eu gostei bastante que o Ramon Dias entendeu o André Carrilho como um volante, né? André Carrilho, que por muitas vezes na sua carreira foi um ponta direita, um meia armador, mas na posição de meia, de camisa 10, esse Corinthians já tem muitas opções, né? Tem o Garro, tem o Coronado, que ontem foi o titular, tem até o Memphis, né? Que pode fazer muito bem esse papel. Gostei que ele usou o Carrilho como um volante. O Carrilho consegue corresponder fisicamente, né, um papel ali que o Charles vinha fazendo, de recomposição defensiva, de carimbar as bolas na construção do jogo, mas traz também muita qualidade com a bola no pé, né? Muita velocidade em progressão. O Carrilho se encaixou muito bem ali na trinca de volantes do Corinthians, pelo lado direito. Outro que aí sim, o melhor da partida, na minha opinião, o José Martínez. Que jogador, que volante, desde que vestiu a camisa do Corinthians, assim, só demonstra boas atuações. Ontem, mais uma vez, ele participa muito ativamente, como eu disse, igual o André Carrilho, né, na construção do jogo, mas o que eu acho mais interessante, e acredito que isso seja uma orientação tanto do Ramon Dias quanto do seu auxiliar, o seu filho Emiliano Martínez, Emiliano Dias, né, tô confundindo aqui os nomes desses sobrenomes sul-americanos, mas ele, quando o time ataca o Corinthians, ele recua o suficiente para ficar entre os zagueiros. Por vários momentos, o Fortaleza um pouco menos, né? Porque realmente incomodou pouco o Corinthians, mas deu para perceber também no jogo contra o Atlético Goianiense no primeiro tempo, o José Martínez ele recua, fica entre os zagueiros e por muitos momentos o Corinthians fica com uma linha de 5 defensores. Acho que isso vai ser mais importante e vai demonstrar a sua eficácia quando enfrentar adversários mais fortes, né, que incomodem mais a defesa corintiana. Acho que o jogo contra o São Paulo no fim de semana pode trazer um pouco disso, mas acho que esse posicionamento defensivo do José Martínez, encostando nos zagueiros, pode ser muito importante para manter uma consistência defensiva dessa equipe do Corinthians. Além disso, o Hugo fez uma muito boa partida, né? O Hugo, lateral esquerdo, quando ele só defende, ele vai muito bem, né? Com a bola no pé, assim, está sujeito a chuvas e trovoadas, mas ontem conseguiu parar o Marinho, que apesar de ter feito uma partida ruim, tentou. E quando tentou, foi parado pelo Hugo em uma muito boa partida do lateral esquerdo do Corinthians. Além disso, os atacantes dispensam apresentações, né? Falando rapidamente sobre o Coronado, acho que a grande vitória do Coronado é se manter em uma partida inteira, né? A qualidade a gente já sabia que ele tinha, a capacidade, a visão de jogo,
enfim, talento sobra no Coronado, mas faltava fisicalidade. E acho que ele tem melhorado, deu um salto nas últimas semanas e ter conseguido jogar uma partida intensa como a de ontem. Os 90 minutos, se não me engano, né, não foi substituído. É uma vitória para o Coronado e uma vitória para o Corinthians, que sabe que tem um jogador de muita qualidade para contar no restante da temporada. Os atacantes, assim, outro clima, né? Romero e Yuri Alberto. O Yuri Alberto entende que realmente tem uma aversão ao gol, vamos dizer assim, apesar de ser o artilheiro do Corinthians na temporada, recua um pouco mais, jogando, como ele mesmo disse na zona mista pós-jogo, como um segundo atacante, né? Isso facilita muito, porque o Romero vive grande fase, assim, um colega do gol. Se o Yuri tem uma certa aversão, o Romero, dentro da Arena Corinthians principalmente, é um grande amigo das redes. E o Yuri Alberto tem recuado um pouco mais, fazendo um papel de segundo atacante, deixando o Romero mais próximo do gol. Isso tem gerado uma eficiência muito maior, né? E a pressão que os dois conseguem fazer, por serem muito rápidos, acho que ajuda bastante. Falando agora sobre o Memphis, antes de comentar sobre todo esse clima do Corinthians, claramente falta fisicamente, né? Não chegou ainda no que pode entregar. Por muitas vezes eu sinto ele um pouco pesado, assim, perdendo o tempo de algumas bolas, apesar da bela assistência, tá, galera? Assim, tá claro que com a bola no pé é indiscutível, mas eu acho que precisa alcançar ainda o ritmo do futebol brasileiro, ele claramente está abaixo, assim, no momento, eu pelo menos não imagino o Memphis sendo titular, não tem aporte físico para isso, algo que o Corinthians vem sobrando, né? Como eu disse, com o Yuri Alberto e com o Romero ali no ataque. Talvez depois da data FIFA, né? Ele se firme como um titular do Corinthians, aí sim 100% fisicamente, mas dispensa comentários, um craque de bola, a assistência de ontem para o Pedro Henrique foi sensacional. Falando sobre o clima do Corinthians, assim, é muito complicado falar sobre esse Corinthians, né? Que briga contra o rebaixamento e vai muito bem nas Copas. Por várias vezes eu fui aqui um defensor de que o Corinthians deveria abrir mão das Copas. Afinal de contas, sejamos sinceros, o prejuízo de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro é muito maior do que as vantagens. É muito maior do que as vantagens de ser campeão, seja da Copa do Brasil ou da Copa Sul-Americana. Mas eu preciso fazer aqui um meia-culpa, né? Rever os meus pensamentos, porque a cortina de fumaça feita pelo Augusto Melo com todas essas contratações e essa visão para as Copas realmente trouxe um clima, um crescimento psicológico desse time que eu acho, sinceramente, que vai ser muito importante no Campeonato Brasileiro, para que essa remontada, né, para que essa caminhada rumo à permanência na Série A seja eficaz. Sinceramente, o clima que existe hoje na Neoquímica Arena, o clima da torcida do Corinthians, a visão dos próprios jogadores que tenham entendido que o momento é difícil, mas principalmente compreendido que são capazes de jogar bem, é claro e evidente. Então, indo contra o que eu mesmo falei, que a permanência das Copas era prejudicial para o Corinthians, considerando o momento difícil no Campeonato Brasileiro, eu acho que eu discordo de mim mesmo. Volto atrás e deixo claro que, claramente, todo esse frisson, esse avanço psicológico, esse coletivo do Corinthians em busca das Copas, tem trazido avanços psicológicos e, assim, uma mentalidade completamente diferente para essa equipe, que deve resvalar muito bem na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Assumo que interpretei de uma maneira completamente errada. É isso. Acho que o Corinthians vive o melhor momento na temporada. E, cara, vocês já pararam para pensar que o Corinthians pode terminar a temporada como o melhor brasileiro? O melhor paulista no futebol brasileiro? Porque, assim, se vence uma das Copas e escapa do rebaixamento, Palmeiras tem que vencer o Campeonato Brasileiro ou São Paulo a Libertadores para se comparar com o ano do Corinthians, né? Que loucura. É isso, meu povo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse Corinthians, se ele vai conseguir escapar do rebaixamento e se tem grandes chances ou não de conquistar as Copas. É isso. Se chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Até a próxima. Fui. Tchau.